Queridos, vamos dar sequência aqui nas doutrinas fundamentais da antropologia. Todo mundo deve lembrar bem o que essa doutrina diz respeito, né? Essa é uma doutrina fundamental bíblica, mas que ela não é restrita à Bíblia. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que nos nossos dias é muito comum o estudo do homem, o estudo da antropologia. Antropologia é a ideia de estudar o homem. E a gente viu aqui já em algumas dos nossos encontros a respeito disso, de algumas questões introdutórias. Lembram? Essas questões introdutórias, elas dão o pano de fundo para o estudo. E essas questões introdutórias, nós falamos um pouquinho a respeito de como as pessoas pensam no ser humano. E é interessante de trabalhar isso na nossa mente, na nossa vida, porque isso é uma cosmovisão, uma visão de mundo a respeito do ser humano que tem que vir da Bíblia. Eu estava pensando hoje, até escutando um pastor falando a respeito de aconselhamento, e ele dizia o seguinte: olha, o aconselhamento e o discipulado, ele é extremamente importante, não só porque é um mandamento bíblico, mas porque você imagina, e ele usou essa expressão e eu achei ela extremamente interessante, ele disse assim: você imagina que as pessoas, de maneira geral, elas ficam quanto tempo na igreja em congregação juntos? 2 horas, 1h30 no domingo, talvez 1 hora na quarta. E aí ele disse: pense nos estudantes. Quantas vezes por semana eles dão algumas horas da sua vida toda semana? Então você imagina que se fosse no sentido de maior influência, aonde teria maior influência? Então o ponto da antropologia é extremamente importante. Por quê? Porque a ideia de como nós pensamos a respeito do homem, ela vai guiar e vai ter desdobramentos. Então, isso foi o que nós trabalhamos nas questões introdutórias. Depois, passamos para falar da criação, que é aquela parte que a Bíblia deixa muito claro, mas que todo ser humano também tem, que é como viemos a existir. Né? Todo ser humano tem isso. Ele pode não admitir ou ele pode não pensar nisso de uma maneira lógica, mas todo mundo tem. Todo mundo tem essa opinião a respeito disso. Às vezes ela é confusa, às vezes ela é misturada, e nós trabalhamos aqui, e eu sugeri a vocês que vocês peguem esse ponto de contato da antropologia bíblica para responder às perguntas que o ser humano está sedento, sempre esteve. Quem eu sou? Né? Para onde eu vou? Qual é o sentido da vida? Né? Então, muitas pessoas vão vivendo e usam aquele pagodinho, o pagode deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vai levando até para o quinto dos infernos, né? Então, esse é um problema grande e nós precisamos ter compaixão. Nós precisamos nos capacitar para ajudar as pessoas a encontrarem o motivo da vida. Né? As pessoas talvez não tenham tido outra fase na história, outra época na história de maior depressão e de maior suicídio. Por quê? Porque as pessoas não veem sentido na vida. Eu estava lendo esses dias uma reportagem que aqui no Brasil tem um medicamento que não agora está começando a ser permitido, chamado melatonina, que ele ajuda a dormir. Por que ele não era permitido? Isso, lógico que é uma dedução minha. Porque os remédios para dormir, aqueles faixa preta, eles têm um nível de venda no Brasil que você não faz ideia. Então ele é barato, ele é viciante e ele traz muito lucro. Então você percebe que nós precisamos ter as respostas para que a nossa alma descanse, para que nós saibamos qual é o motivo que estamos aqui. Depois vamos falar aqui, vermelhinho é porque nós vamos tratar hoje. Depois vamos falar das concepções da origem da alma, estrutura do ser humano, a condição original do ser humano quando ele foi criado, o propósito da criação do homem, aquela famosa, tem um quadro, né, um famoso quadro que aparece o homem assim tocando na mão de Deus, né, supostamente, a ideia da imagem de Deus em nós, a imago Dei. E depois vamos falar, como sempre temos feito, por fim, nos venenos. Aquelas coisas que muitas vezes a pessoa bebe achando que está se alimentando com uma baita vitamina, mas o que ela está tomando é um veneno pesado. Tá? Então hoje nós vamos entrar aqui propriamente na ideia das verdades sobre o corpo e a alma do ponto de vista
cristão. Então, a partir daqui, você vai poder ter essa concepção bem reforçada para você trabalhar nisso, para você poder responder às pessoas, né? Porque às vezes a gente é muito raso no nosso pensamento, mas aquilo que nós pensamos a respeito do que é o corpo, ele vai ter desdobramentos práticos. Se o corpo não é nada demais, não faz diferença no corpo humano e no corpo de um bichinho, né? E esses são os desdobramentos que as pessoas talvez não admitam. E também a ideia de alma, a ideia de que nós não somos apenas um pedaço material, mas nós temos algo dentro de nós, que a Bíblia chama de alma, que é o que nos direciona, é o que nos dá vida. Você já teve num velório, né? Infelizmente. E você percebe que quando você vai lá, você diz assim, mas parece que está dormindo. Não é isso que passa pela cabeça? Porque o corpo continua lá, igual, né? A não ser que tenha sido uma morte trágica, um acidente ou coisa assim, mas se foi uma morte não desfigurante, você olha e você diz assim, é igual, mas está faltando alguma coisa. O fôlego de vida não está mais lá. Então é isso que nós vamos trabalhar aqui e vamos abrir em alguns textos bíblicos para falar a respeito. Primeiramente, a respeito do corpo. A Bíblia diz que ele foi formado do pó da terra. Abra isso a Bíblia em Gênesis capítulo 2, verso 7. E tem alguns textos que nesse caso a gente tem usado a NVT, mas a NVT ela vai nos trair com a tradução da palavrinha aqui, e quando chegar o momento eu vou dizer para vocês qual é o texto aqui. Então olha o que diz lá. No verso 7 do capítulo 2, comecinho da Bíblia, né? Lembram que no nosso último encontro, eu falei que a Bíblia é o único livro que ela detalha a origem do homem de uma maneira completa. É o único. O resto que nós vamos encontrar aí são suposições que partem do quê? De ideias que eles precisam desenvolver para dizer, olha, o homem, ele evoluiu. Então, você desenvolve nisso. Olha o que diz ali no verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. Então você percebe que, se você já leu Gênesis 1, 2 e 3, pelo menos esses três, Gênesis 1 e 2 vai destacar a obra da criação. Essa obra maravilhosa, criativa do Deus Criador. E quando ele chega nesse ponto aqui, ele destaca o clímax da obra criadora de Deus. Ele destaca a pérola. Isso é o ser humano. Deus criou o ser humano diferente de todo o resto da criação. Então você percebe aqui que isso, quando nós lemos esse texto aqui, você percebe que rapidamente você vai dizer assim, Deus formou o homem do pó da terra. Então, a primeira ideia aqui que o texto nos traz e deixa claro é que o homem não é fruto do acaso. O homem não veio a partir de uma evolução. O homem não é um subproduto de forças impessoais se misturando e que em determinado momento moléculas, átomos, nêutrons, elétrons se misturaram e depois de alguns milhares, milhões, bilhões de anos virou essa maravilha aqui. Não foi isso que aconteceu. O texto aqui diz claramente que o Senhor Deus formou o homem. Isso já deveria de antemão nos dar a ideia. Toda pessoa que cria algo, ela cria com um objetivo. Né? Você perguntar para um inventor, por que você inventou isso? Eu inventei por isso, por aquilo. Por quê? Porque isso são sombras do maior inventor de todos. Então você percebe que o ser humano, mesmo sem reconhecer, ele dá passos que apontam para o Criador. Então, foi formado do pó da terra. Então o homem, o Senhor Deus, o formou. De uma substância da sua criação, ele trouxe o homem à existência. E ele deixou moldado e feito. Porém, aqui ele está falando em primeiro lugar do corpo. E aí depois a alma, nota aí que ele continua o verso 7 dizendo, ele diz assim, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. Tem algumas outras versões aqui, por exemplo, a NAA, ela vai dizer a ideia de que o homem se tornou um ser vivente.
E ainda outras traduções um pouco mais antigas, como a Almeida Revista e Corrigida, ela vai dizer: o homem foi feito alma vivente. A ideia de alma aqui é uma ideia que vai trazer de algo que foi colocado no homem para trazer a vida e para trazer também uma série de detalhes como relacionamento, inteligência, tudo, isso faz parte do pacote que Deus deu. E é interessante aqui a palavrinha formou, que ele usa no verso 7, que essa mesma palavra no hebraico, ela tem a ideia de moldar, de dar forma, de criar. E aí, imediatamente, ela remete à ideia aquela de um oleiro, uma pessoa que fazia vasos de barro, e ele moldava o seu vaso de acordo como ele queria o seu formato. E aí, quando você pensa em Deus formando o homem, Deus deu o formato que ele quis. Deus fez isso de propósito. E é interessante de pensar nisso, por quê? Porque nós jamais atribuiríamos a um vaso que ele ficou bonito daquele jeito por obra do acaso. Né? Não é verdade? Você não chega em casa e fala: olha, essa mesa aqui, o vento bateu na árvore, a árvore caiu, depois passou um carro em cima, quebrou e olha que mesa bonita. E aí você pensa que é isso que acontece com o ser humano. As pessoas pensam assim. E aí é interessante também que nós poderíamos ir um pouquinho mais longe, que o homem é mais do que apenas o pó. Né? Ele fez do pó da terra. Lembra o verso 7? O homem, ele é mais do que apenas a substância física. Ele é uma união. Nós vamos trabalhar isso mais para frente. Então, é uma alma vivente. Então, não tem a ideia de alma penada, não tem isso. E também não tem a ideia de um corpo que não tenha algo dentro que habita nele para dar vida. Então, essa é a ideia. E é interessante de pensar que a palavrinha aqui usada na tradução por alma é a mesma ideia de que no hebraico diz um ser consciente e vivo. Então, Deus criou o homem do pó da terra e colocou um espírito vivente, a alma, para que ele fosse um ser criativo também, para que ele tivesse relacionamento e tudo mais. Aí você vê a ideia de imagem de Deus. É o único dentre toda a criação que é capaz de se relacionar com Deus. De se relacionar com Deus. E isso deveria fazer diferença. E é interessante aqui, um desdobramentozinho rápido, é que a ideia dessa palavrinha para alma ou espírito é a mesma que se traduz por vento, um sopro, né? A ideia de um vento, aí o sopro entra e enche o pulmão do homem e dá vida. E é interessante, talvez você não tenha pensado nisso, mas quando Deus dá esse sopro de vida, ele compartilha a vida que está nele. Em que sentido? Para você não fazer confusão. O homem é eterno? Não. Deus é eterno? É. Mas Deus cria o homem e compartilha do seu fôlego de vida. E por compartilhar do fôlego de vida, a partir de então o homem vai viver eternamente. Porque Deus é eterno. A grande pergunta que se faria é: vai viver eternamente aonde? Com quem? Esse é o ponto. Então é por isso que você vai ver Jesus falando a respeito de ser saciado, de ter alegria no Senhor. Por quê? Porque essa é a ideia. O homem foi criado de uma forma que ele deve ter um relacionamento com o Criador. Enquanto ele não restaura isso, o que acontece? Ele sempre está procurando ocupar esse espaço. Então, dinheiro, ele substitui por um tempo, mas logo você precisa de mais. Relacionamentos amorosos, logo você troca, porque não lhe satisfaz. Bens materiais, eles acabam, perde graça. Percebeu? Por quê? Porque, como diz a Bíblia, Deus colocou a eternidade no coração do homem. E essa eternidade vem por causa da criação. Deus criou o homem para ser a sua imagem e semelhança. Certo? Agora abra lá em Zacarias, capítulo 7, ou melhor, capítulo 12, verso 1. Zacarias, capítulo 12, verso 1.
A NVT ela traz essa ideia do espírito humano. Depois vamos ler a NA também. Ela diz assim: essa é a mensagem que o Senhor anunciou acerca do destino de Israel. Mensagem do Senhor, que estendeu os céus, lançou os alicerces da terra e formou o espírito humano. Então ele está dizendo assim, é a mensagem do Criador. Ele não só criou todas as coisas, como ele trouxe o ser humano à existência. A NAA vai trazer um pouquinho diferente. Ele diz assim, acho que até tem que ser a ARA. Não, ele traz, não é nesse texto, não. Ele traz a mesma ideia. A NAA diz: sentença pronunciada pelo Senhor a respeito de Israel, o Senhor que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do ser humano dentro dele. Então a ideia aqui é da alma sendo colocada. Ah, mas a alma é esse espírito, nós vamos chegar lá. Né? Nós vamos chegar lá. Tem algumas pessoas que separam, tem algumas pessoas que acham que é um sinônimo, e nós vamos ver o que a Bíblia trata melhor. Certo? Então, a primeira verdade aqui no corpo foi formado do pó da terra e a alma foi concedida por Deus ao homem. Depois, o corpo, olha aí, abra lá no Salmo 139. Salmo 139, verso 14. Ele diz assim: eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Então você percebe que para o hebreu, para o judeu, o corpo ele não é um problema. Para o grego, o corpo é um problema. Então ele ensina a ideia, ele ensina por isso no Novo Testamento nós vamos ver Paulo e também João e falando a respeito do corpo. Biblicamente falando, o corpo tem valor. Então você não faz assim, o corpo não tem valor, então vive do jeito que você quiser, que o que importa é o espírito, salvar a alma. Você vê que para a Bíblia, o corpo ele é reconhecido como valoroso. E os desdobramentos disso seriam inúmeros, desde a gente cuidar da nossa saúde, desde a gente ter mais disposição para servir ao Senhor. Né? Se você tem filho pequeno, você sabe exatamente do que eu estou falando. Se não tiver disposição, você não consegue correr atrás. Mas são coisas que muitas vezes a gente acaba deixando de lado, porque a gente vive numa dicotomia, numa separação. O corpo ou a alma, vamos nos alimentar a alma e deixa o corpo de lado. Não é assim. E sabia que boa parte das causas depressivas e também problemas psíquicos da alma, que a gente chamaria, eles estão relacionados com a parte física. Então, se você não cuida do seu corpo, logo ele vai cobrar. Então, assim, é um equilíbrio é necessário. Então, nem achar que é só o corpo, então você fica 15 horas por dia na academia e não lê a Bíblia, mas também não é só ler a Bíblia e cada dia mais, ler a Bíblia com um pacote de bolacha recheada e eu tenho que ter equilíbrio, né? Não que a bolacha recheada seja ruim, mas... Então, depois nós pulamos para a alma. Olhe lá o que diz em Mateus capítulo 16, verso 26. Pule para lá. Novo Testamento. E o bom é que depois, se você tiver curiosidade nesse texto, esse você pode buscar. Esse é um dos textos que eu falei que a NVT acaba trocando um pouquinho a palavra. Você pode buscar lá no YouTube, tem essa pregação inteira lá, pastor Fernando expôs. Deve ter sido uns 5 anos atrás, creio eu. Mais ou menos isso, será, pastor? Ou até mais, né? Então, olha o que diz o texto. Ele diz assim: que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Aí você lê esse texto e você diz, mas não está falando de alma, né? Então, quando você vai para NAA, ele diria assim: de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A ideia de valorizar mais apenas o que está no presente do que aquilo que está por vir. Essa é a ideia. E aí ele diz: o que dará uma pessoa em troca de sua alma? Não tem como dar nada. Não tem como comprar. Jó, ele disse, ele descobriu isso, ele diz assim: não vejo a hora de ver o meu Redentor, e eu sei que ele vive. Por quê?
Porque você é incapaz de comprar o preço pela sua alma. Você precisa de alguém que tenha dinheiro suficiente. E o dinheiro não é apenas uma moeda. Ele precisa ter características que agradem a Deus. Por isso tem que ser do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você vê que a alma ela tem um valor incomparável. Incomparável com o quê? Com as coisas desse tempo. Quer dizer que as coisas desse tempo são todas desprezíveis? Não, longe disso. Mas note o equilíbrio que precisa se ter. A ideia é que você muitas vezes sabe todas as minisséries ou séries do Netflix, mas você não sabe nem quantos livros tem na Bíblia. Entendeu a comparação? Segunda-feira, no encontro com os jovens, nós falávamos disso. Existem muitas coisas que são proveitosas, que devem ser recebidas com ação de graças nesse mundo belo de Deus, mas muitas vezes nós tornamos as coisas que não são pecado em pecado. Então, quando você pega e começa a negociar coisas que têm valor eterno, que fazem que a sua alma viva eternamente com Deus, é um perigo muito grande. Por quê? Porque muitas vezes você não pensa nisso. Ah, isso daí nem é tão importante assim. Então, a alma tem valor incomparável. Depois, sobre o corpo. Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Então diz assim o texto lá de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. O contexto do apóstolo Paulo, ele está falando pelo cuidado que o cristão deveria ter com o corpo, especialmente com questões relacionadas à imoralidade sexual. Então ele vai trabalhar aqui dizendo essa ideia de que, olha, se vocês parassem e pensassem, vocês iam saber que vocês são onde o Espírito Santo habita, todo crente. E isso deveria ter desdobramentos práticos, não deveria? Deveria. Então, no verso 20, ele diz assim: pois foram comprados por alto preço. Então, ele está dizendo assim: olha, Jesus morreu para que vocês pudessem ser a habitação do Espírito Santo. Então, não é compatível pessoas que dizem ter crido em Cristo e que continuam vivendo e usando o seu corpo para todo tipo de depravação, fazendo o mesmo que pessoas que não conhecem a Cristo fazem. E aí ele diz assim, o finalzinho do verso 20 aqui: portanto, honrem a Deus com o seu corpo. E existem várias formas de honrar a Deus com o nosso corpo. Eu falei na questão de nós termos cuidado com a saúde física. Isso é uma das formas. Mas também existem outras formas em que o corpo é a parte final do exercício. Vou explicar. Muitas vezes aquilo que você enxerga vai ter no corpo a consequência final. Então, quando você está mergulhado em pornografia, começa nos olhos e o corpo normalmente vai ser afetado também. Não fica só no olho, né? Então, a ideia é que nós, como crentes, devemos valorizar tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é edificante, é o que o apóstolo Paulo fala, né? E o que é edificante? Tudo aquilo que honra o Senhor. É essa a ideia. E aí nós deveríamos gastar um tempinho pensando no nosso corpo, se a gente tem honrado a Ele com ele, né? Então, quer um exemplo que talvez você nunca tenha pensado? Domingo não sei se vai fazer frio de novo, talvez faça. Mas muitas vezes você tem mais preocupação com o seu corpo do que usar ele para vir no culto. E aí você fica em casa porque ficou frio. É uma aplicação, não é? É uma aplicação. Para notar como nós devemos estar constantemente lembrando. E olha o que Paulo vai dizer aqui, que ele diz assim, no final do verso 19. Você não pertence a si mesmo. E talvez essa seja a pergunta que nós devemos olhar no espelho e dizer: eu estou vivendo ainda para mim? Se você vive para Cristo, a sua vida vai mudar. E ela começa no corpo. Também, olhe lá,
lemos o Salmo 139:14, que fala a respeito disso, que a alma tem personalidade. Mas pule lá para Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Verso 38. Diz assim: minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Quem está falando? De quem que é esse texto aqui? Então você percebe que a ideia da alma, ela não é apenas um vento impetuoso soprado em nós para nos dar vida, mas está nela toda a sede dos desejos, toda a sede daquilo que a gente sente. Claro que aqui podemos dividir, existem algumas pessoas que fazem algumas divisões, mas a ideia é para falar que essa personalidade você não tem por parte do corpo físico. No entanto, biblicamente, você não separa uma coisa da outra. Então, mas note a importância e verdade sobre o corpo e a alma. Então, se você pegar um psiquiatra, ele não vai olhar dessa forma. Ele vai, em sua grande maioria, olhar a alma como a ideia daquilo que você... É o que eles chamam de ego, da ideia do ego, do eu, e aí esse eu é desenvolvido de várias formas. Então, muitas vezes o ego ele precisa ser massageado para que você viva bem. Então você vai escutar esses tipos de coisa, por quê? Porque eles não têm uma verdade sobre o corpo e a alma bíblica. Então você vai ver que muitas vezes ele apenas vai inserir o medicamento para consertar o problema da engrenagem que está mal, porque você é, no fim das contas, uma máquina. Lembram dessa perspectiva? Seres humanos como máquinas? Ah, então, você, pastor, está dizendo que é proibido tomar remédio. Deus me livre de dizer isso. Graças a Deus pelo Dorflex. Mas o ponto é que nós devemos ter consciência que o problema do ser humano não se resolve com remédios. Por isso que é importante entender. A alma, a ideia da alma, o problema da alma, ele sempre começa no relacionamento com Deus. Você pode dar toda a quantidade dos melhores medicamentos para o ser humano, enquanto ele não entender o problema que ele tem com Deus e o relacionamento com Deus que precisa ser restaurado, ele não vai conseguir aquietar a sua alma. Porque muitas vezes, mesmo nos cristãos que já entenderam, eles passam por lutas e dificuldades. Você imagina num que não entendeu. O maior problema. Ok? Então vamos dar sequência aqui que eu acho que a gente vai conseguir chegar no finalzinho. O corpo, ele será restaurado na ressurreição. Qual é a ideia? Quando morremos, o corpo fica. A alma não morre. Mas o corpo é importante para a Bíblia, para Deus. Do ponto de vista bíblico, o corpo faz parte. Por isso que ele vai ser ressuscitado, vai ser restaurado. Então a ideia de que não dá valor para o corpo, essa não é uma ideia bíblica. Talvez um desdobramento aqui seria por que um cristão não deveria cremar. Talvez fosse um desdobramento aqui bem inteligível aqui. Por quê? Porque o corpo tem valor. Ah, mas ele vai ficar podre e tudo mais lá, vai, né, apodrece quando estamos... Mas a questão é o que nós entendemos a respeito do corpo. Abra aí em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Dos versos 51 a 53. Aqui o pessoal do curso do pastor Fernando aí de escatologia deve estar bem afiado, né? Sobre essas questões. Então, não precisam perguntar para mim, guardem para segunda-feira, se tiver alguma dúvida, pergunta para o pastor Fernando, que ele vai ser muito mais capaz de responder. Então ele diz assim, o apóstolo Paulo, mas eu lhes revelaria um segredo maravilhoso. Por que ele está dizendo isso? Porque ele acabou de dizer que o corpo mortal, ele não pode herdar aquilo que não é mortal. Ou seja, para o corpo herdar aquilo que não é mortal, o corpo precisa ser imortal. E ele vai ser assim na ressurreição. Ele diz assim: eu lhe contaria um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, é um eufemismo para a morte, mas todos seremos transformados.
acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós, que estivermos vivos, também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, o pastor Fernando Domingo falou a respeito de passar, né? A ideia de passar e de morrer, que ele disse, eu sei que eu vou passar, mas espero que o pastor Adriano vá na frente. Eu espero que eu não vá. Eu espero que seja esse momento aqui em que a trombeta soe e eu seja transformado sem precisar experimentar. Mas até então, a ideia é que o corpo ele tem valor e ele vai ser restaurado. Ele vai ser ressuscitado. Qual o corpo? De todo mundo. Crentes e descrentes. Crentes para a glória eterna e descrentes para o tormento eterno. Então, se você acha que uma dor de dente ou de ouvido incomoda, imagine o sofrimento no eterno, o sofrimento no inferno eterno. Isso deveria nos guiar quando a gente pensa no medo de dizer para alguém que a gente ama, para ele não pensar assim, bom, eu vou dizer com amor, lógico, não preciso pegar ele pelo pescoço, mas eu vou dizer, porque no fim das contas o meu interesse é que ele não sofra desse jeito. É que ele saiba que lá é terrível. E isso é importante. Depois Apocalipse 20 vai falar a respeito disso também. Agora, a respeito da alma. Exatamente o que falávamos, ela é imortal. E olha que interessante, né? Não é o Grêmio aqui, ela é imortal, mas não tem nada a ver com isso. A ideia é que ela permanece consciente após a morte. Então a ideia, mas a gente vai esquecer, vai ter amnésia. Como é que eu vou? Não vai. A diferença, talvez, que a gente não consegue assimilar e não consegue organizar bem, e não tem uma explicação profunda bíblica, é você não vai sentir tristeza por um monte de coisas, porque o seu regozijo, o seu prazer, a sua alegria na comunhão com Cristo e com os santos vai ser tão grande que por mais que você olhe para trás e diga assim, olha, não sei se fulano, aqui eu estou fazendo quase uma heresiazinha, né? Mas eu acho que eu já tenho esse direito. Você não vai ser comparado, entendeu? Essa é a ideia que a Bíblia não descreve, mas que eu penso que pode ser, porque você diz, mas eu vou lembrar, meu filho ficou. Então se esforce agora para que ele não fique. Mas não é você que... Claro que não é você que salva, mas se esforce agora para se preparar para dizer. Né? Então abra aí em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versos 22 e 23. Ele diz assim, Paulo, mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que é muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é importante que eu continue é mais importante que eu continue a viver. Então, isso vem após aquela famosa sentença do apóstolo Paulo dizendo que para ele a ideia é que viver é Cristo e morrer é lucro. Então, o apóstolo Paulo, por isso que ele passa por tudo que ele passou, e ele consegue. Por quê? Porque ele sabe que se ele vive, para Cristo ele vive. E se ele morre, para Cristo ele morre. Então, só que o apóstolo Paulo, ele entende que ele ainda tem um trabalho a fazer. O quê? Falar de Jesus, pregar. Então você percebe que aqui ele tem certeza do que é melhor. E assim nós deveríamos ter também. Mas não de uma forma a desprezar esse tempo e viver assim como os eremitas. Eu não quero mais fazer nada, não vou mais trabalhar, não vou me esforçar, porque assim amanhã Cristo volta. Então, não é isso que a Bíblia fala para a gente fazer. Ela diz: viva de uma maneira cuidadosa, vigilante. Viva de uma maneira sabendo que isso não é tudo que há e que está às portas, a qualquer momento. Né? Então, abra lá agora em Apocalipse, capítulo 6, dos versos de 9 a 11. Ficou bom para ler na letra preta? Ficou, né? Que a gente estava
olhando, e o pastor Fernando, e na gravação a letra branca não aparece. Vamos ver se fica bom na letra preta. Acho que vai resolver o problema. Ele diz assim: quando o cordeiro abriu o quinto selo, vi sob o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues nosso sangue? Então, a cada um deles foi dada uma veste branca e lhes foi dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Então, o ponto aqui não é explicar a passagem nos mínimos detalhes, mas lembrar que a descrição aqui de Apocalipse está falando de pessoas conscientes. Não são pessoas que não sabem onde estão, né? Existe uma heresia perigosa do sono da alma. Já escutou? Que quando você morre, você entra em hibernação espiritual. Aí você fica. Aí, em determinados momentos você volta. Ah, mas para que isso? Não, você nem sabe, nem percebe. Quando eu penso nisso, eu sempre penso naqueles filmes futuristas da pessoa congelando a outra e ela daí depois de um tempo ela acorda lá numa boa, né? Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Então, verdade sobre o corpo e a alma. Uma conclusão que nós chegamos aqui a respeito disso. Deixei em branco, né? Esqueci de mudar. Os desdobramentos da criação do homem, eles vão influenciar de maneira direta ou indireta o pensamento do ser humano. Então, em que forma ele vai influenciar? Ele vai influenciar a ética, a moralidade, ele vai influenciar o valor do homem. Então você percebe aí, quando você começa a comparar e você vê, por exemplo, por detrás da ideia das pessoas vegetarianas, em sua boa maioria, existe a ideia de que o animalzinho não pode ser comido. Entendeu? E aí por quê? Porque ela tem o mesmo nível. Então você percebe que você vai ver campanhas de pessoas falando: salvem os chihuahua, mas não tem problema com matar o bebezinho no ventre. Por quê? Porque para eles o valor é o mesmo. Por isso que nós vemos, e gente, não me entendam errado, eu amo animais, já tive vários, né? Mas o ponto é, os seres humanos têm mais valor. Por isso que você vê, quando você vê coisas do tipo cavalo caramelo, né? E foi uma história linda mesmo, mas quando você vê a ênfase que se dá nesse tipo de coisa, você vê que é desdobramento do valor do homem. Você vê que é desdobramento de coisas que as pessoas muitas vezes nem se tocam, né? Pessoas que muitas vezes vão tratar o seu cachorrinho como um bebezinho. Ah, mas tem cachorrinho, tem que cuidar. Claro que tem que cuidar. Mas o ponto não é esse. O ponto é que o valor do ser humano é incomparável. Esses dias eu estava lendo a respeito de viagem, que por acaso eu gosto bastante, e aí estava lá uma reportagem ele, claro, tinha dinheiro, podia fazer, mas ok, mas é só para dar uma explanação da ideia. Ele tinha 2 Yorkshire, sabe o que é Yorkshire? E ele voou de primeira classe, ele e a esposa dele, e comprou mais 2 passagens de primeira classe para os Yorkshire. Então eles estavam sentadinhos naquele banco lá. Tá entendendo? Ah, mas se ele tem condições, não se trata disso. Não se trata disso. É verdade, o cara é multimilionário, não vai fazer diferença nenhuma pagar $10.000. Mas o ponto é, viu onde está o valor? Viu? Pessoas que muitas vezes dizem assim, eu não quero ter filhos, Deus me livre. Mas aí tem vários cachorrinhos para quê? Para tentar substituir. Ah, mas ela nunca admitiria isso. Não, nunca admitiria isso. Porque a maioria das pessoas vivem as suas vidas de maneira quase irracional. Elas não pensam as coisas contraditórias que elas vivem, né? Elas muitas vezes elas vivem numa contradição ambulante. Então elas dizem que devemos ajudar as pessoas numa tragédia dessa, e devemos mesmo, mas aí muitas vezes ela se esconde de um mendigo na rua para não ter que alcançar alguma coisa. Acontece. E essas contradições são humanas, né? Porque o ser humano não é mais perfeito, não é mais normal. Sabe por que ele não é mais normal? Porque o projeto que Deus teve lá, dando um spoiler aqui, né? O projeto que Deus teve para Adão e Eva e para toda a criação foi drasticamente afetado.
O pecado quebrou a imagem. Ele desfigurou. O ser humano, ele continua portador da imagem de Deus, mas ele é uma caricatura. Por quê? Porque agora ele é como uma luz que deveria refletir para o seu Criador, mas agora é uma lâmpada queimada, ou em meia fase. Ela tem vislumbres de lampejos que refletem o Criador, quando ela cria uma coisa como um iPhone, mas ela demonstra como ela está defeituosa, quando ela não glorifica o Criador que lhe deu a capacidade para fazer isso. Certo, queridos? Então, lembrem-se disso. A perspectiva cristã exalta o homem como a obra-prima da criação, mas ao mesmo tempo demonstra que o ser humano está com um problema. E esse problema não pode ser resolvido meramente por vontade humana. Ele precisa de outro. Sem Cristo, estamos perdidos. Certo? Alguma pergunta? Oi, Carol. Certo. Uhum. Uhum. Bom assunto, né? Então, Carol, ele não tem. A Bíblia tem vários assuntos que a Bíblia nos traz princípios, né? Ela não nos traz, não tem lá, por exemplo, falando, olha, não doarás, né? Então, assim, eu particularmente, pastor Adriano, não é um assunto que eu pensei exaustivamente, mas eu não tenho problemas com a doação de órgãos, tá? Então, assim, posso mudar de opinião a partir de algum princípio bíblico, mas eu acho que deveríamos até apoiar a causa. Por quê? Porque eu creio que é uma forma de amor ao próximo, né? Então, você morreu, você não vai ocupar, né? E quando você for ressuscitar, você não vai precisar desses mais. Então, penso assim, como o pastor Fernando falou aqui, a nossa mente tem que ser cativa à palavra de Deus. Então, muitos assuntos espinhosos, às vezes a gente não tem uma resposta extremamente pronta, porque a Bíblia não tem essa resposta, né? Então, poderíamos falar de coisas como inseminação artificial, coisas difíceis. Então, tem várias cláusulas, vários pensamentos, mas não é esse o caso, né? Acho que respondi. Não sei se satisfiz, né? Mas mais alguém? Então, vamos ter uma palavra de oração? Feche seus olhos mais um instante. Querido Deus, graças te damos porque o Senhor nos criou, graças te damos porque o Senhor nos salvou. Ajuda-nos a viver de uma maneira consciente para a tua glória. Ajuda a não desvalorizarmos nem o corpo e nem a alma. Ajuda-nos a não exagerarmos no culto ao nosso próprio corpo. Ajuda-nos a não exagerarmos no culto ao prazer no sentido de que não leva a ti em consideração, mas nos ajuda a ter uma mente que em tudo se submete a ti. Que o Senhor nos ajude a enxergar tanta beleza na tua criação, mas sempre debaixo de uma vida que deseja te honrar e glorificar. Ajuda-nos a lembrar de Salomão, que teve tudo nesse tempo e percebeu que longe de ti nada disso importa. Longe de ti, tudo isso não passa de vaidade. Ajuda-nos a sermos pessoas que vivem nesse tempo presente, mas que têm os olhos na esperança da ressurreição eterna. Esse é o nosso desejo e oração. Amém, queridos. Deus os abençoe até domingo, se Deus quiser.